lá. Olá, boa noite. Boa noite para quem tá chegando, Betinha, Rafa. Pessoal do YouTube aqui também, tô fazendo ao vivo, vou gravar essa aula para dar continuidade num assunto que eu comecei na semana passada, falando de saúde mental e emocional neste momento que estamos vivendo. Então, estamos aqui ao vivo no YouTube. Boa noite, Betinha, Luciano, Cíntia. Boa noite, Cíntia. Vamos lá. Ô, querida, um beijo para você também. Um beijo para você também. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar de caos e rigidez. Então, dando continuidade, eu vou hoje explorar um pouco mais esse assunto para primeiro conscientizar vocês, né, de como a gente está agindo, como a gente está navegando nessas águas das margens, né, entre o caos e a rigidez, que foi o assunto que eu falei na live da semana passada. Então, só fazendo um remember aqui, lembrando de que na semana passada a gente estava falando sobre educação emocional e eu disse que muitas vezes a gente está ou aqui na margem do caos ou aqui na margem da rigidez. E eu recebi muitas perguntas e quero explorar um pouco mais isso, essa metáfora e fazer essa analogia com vocês para ver como que a gente pode, né, construir esse pensamento. Então eu sempre digo, né, e sempre reforço e lembro, né, na minha rotina, que as crianças nos veem mais do que nos ouvem. Então os nossos filhos vão sempre seguir os nossos exemplos e não só os nossos conselhos, as nossas falhas, né, as nossas falas, que às vezes podem ser falhas, né? Então as crianças vão aprender muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. E isso, quanto menor, né, quanto mais novinhas as crianças, isso vai ser cada vez mais marcante na primeira infância. Então, desde pequenos, nós aprendemos diariamente milhares de ensinamentos com o que nós vivemos. Então, quanto mais as lições são transmitidas pelos exemplos dos adultos que estão ao redor das crianças, mais essa criança vai internalizar isso. Por quê? Porque as crianças são como esponjas. Elas absorvem tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos. Então, elas aprendem conosco o tempo todo, mesmo quando não nos damos nem conta disso, né? Então, a gente acha que a gente não está ensinando e quando a gente está naquele momento, né? Elas estão nos observando, estão observando as nossas atitudes. Então, o nosso exemplo é que vai contar. Eles vão aprender muito mais com o que somos do que com o que falamos, né? Então, os nossos valores, né? A nossa base de valores e virtudes, ela é transmitida de geração para geração e através, né, do nosso comportamento. Então, os nossos filhos, as nossas crianças, elas presenciam e absorvem a maneira como vivemos no nosso dia a dia. E elas aprendem, né, com o nosso modelo. Então, como as crianças são esponjas, elas agem como espelhos. Então, quando nós estamos educando com sabedoria, nossos pequenos seguem através do nosso exemplo. As crianças sentem, né, na nossa fala, na nossa atitude, no nosso comportamento, a nossa coerência. E com isso elas sentem o quê? Seguras. Elas se sentem que a base dela pode estar sendo construída em cima do que a gente está falando.
Então elas aprendem que nós podemos ser um modelo, porque as crianças, elas percebem muito os nossos ruídos, das nossas incoerências. E isso não é pra gente apontar o dedo e nem culpar ninguém. Como eu sempre disse pra vocês, gente, eu não estou aqui para apontar dedos e nem para julgar, e nem para fazer com que nós, né, porque eu sou também mãe, que a gente se sinta culpada das nossas atitudes, mas sim pra gente refletir e sempre lembrar se as nossas atitudes estão sendo coerentes, né? Porque as nossas atitudes coerentes que dão a base na construção da educação emocional dessas crianças, né, dos nossos filhos. Então elas percebem, né, como eu estava dizendo, esses ruídos das incoerências, e quando tem muita incoerência nas nossas atitudes, elas se sentem confusas, porque elas aprendem com que a gente está sentindo até às vezes, né, até dói até ouvir isso, mas elas aprendem com o que estão sentindo de nós. Então, assim, se a nossa fala está trazendo uma verdade, uma segurança, elas vão se sentir seguras também. Mas se a nossa fala tiver cambaleando, se a gente está falando de uma maneira que traz insegurança, que a gente não traz firmeza, a gente vai estar atrapalhando na construção da autoestima das crianças. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com meu filho hoje, né? E eu gosto de compartilhar essas vivências com vocês, até mesmo porque é uma troca, né? Aqui nós estamos aqui fazendo uma troca de partilhas, né? E experiências. Que quando eu comecei a falar, né, sempre mais firme com ele, ele virou e falou assim: mamãe, mas você está brava comigo? Eu virei e falei: não, filho, eu não estou brava com você. Não é com você, é com a situação. É com a situação que a mamãe está corrigindo e te ensinando. Então a gente já pode estar demonstrando isso também para os nossos filhos com firmeza, com limite, que não é sobre o valor deles. Não é para eles fazerem alguma coisa para nos agradar. E sim, para eles aprenderem diante das situações em que a gente está colocando o limite. Então, isso é o quê? Uma coerência na nossa fala, na nossa atitude, no nosso, inclusive, perfil corporal. Então, assim, quando a gente fala com firmeza, com confiança, com autoconfiança, com as crianças, elas sentem isso. A gente não imagina, nós, né, adultos, a gente não tem alcance da dimensão da intuição infantil. As crianças, elas são muito intuitivas, né? Elas sentem a coerência. Como será a nossa coerência? Se será a base da construção e da integração emocional da criança, né? Então, quando ela sentir essa confiança, a gente está ajudando nesse degrauzinho de construção emocional das nossas crianças, que é um processo, e isso depende de cada idade. Integração, eu vou fazer um conceito aqui junto com vocês, né? Uma pessoa bem integrada, ela desfruta de uma saúde mental e de bem-estar. Teoricamente, né, esse conceito de integração envolve uma compreensão da dinâmica em torno dos relacionamentos de tudo que nós vivemos. Então, assim, é como reagimos diante dos nossos relacionamentos, diante das situações que nós vivemos. Com isso também é construída a nossa educação emocional, a nossa saúde emocional, como nós vivemos. Então, uma maneira simples, assim, da gente expressar a saúde mental é a nossa capacidade de nos mantermos num bem-estar, né? Com a metáfora que eu vou contar aqui para vocês de um livro, como a gente pode manter a capacidade de navegar no rio
do bem-estar, sem estar na margem do caos ou da rigidez. Então, traduzindo em palavras práticas, né, não é sobre nunca sair do nosso eixo, né, porque somos seres humanos, e sim como voltar para o nosso centro de forma mais concisa, equilibrada, com equanimidade. Então, com uma forma responsável para trazer confiança para as nossas crianças. E essa confiança é a base do discernimento para formar a educação emocional, né? Então, eu confesso que não é uma tarefa fácil, é um desafio diário para esse amadurecimento pessoal aqui espiritual, né? Então, vamos fazer aqui, usar uma analogia, uma metáfora, para nos ajudar aqui na construção do pensamento e na nossa compreensão. Então, vamos imaginar assim. Imagine que a gente está num rio calmo, né? Correndo por um campo, né? Então, o rio está calmo, correndo por um campo. Esse rio simboliza o nosso bem-estar. Quando você está com a sua canoa, né, navegando, deslizando suavemente na águas desse rio, geralmente sente que é o quê? Né? O que a gente está vivendo numa paz no mundo dos nossos relacionamentos, no mundo ao nosso redor. Vai ser sempre tranquilo? Claro que não. O que pode acontecer, né? A gente tem uma compreensão que pode vir ter tempestades, a gente pode ir para uma margem, pode vir outro, pode vir águas turbulentas, pode vir animais, enfim, tudo pode acontecer. Esses seriam os nossos imprevistos, os nossos desafios. Então, para a gente ter uma compreensão clara de nós mesmos e das pessoas das nossas vidas, a gente pode criar uma flexibilidade para se adaptar a situações de mudança. Este é o segredo, né? É isso que faz com que a gente seja estável e em paz. Eu gosto também, só fazendo um adendo aqui, é como se a gente já fizesse um treinamento. Por exemplo, eu trabalhei numa indústria multinacional que a gente sempre fazia treinamento, daquele treinamento de se acontecer pegar fogo, alguma emergência, como que a gente tem que agir? Quando a gente está nesse treinamento, a gente aprende todas as teorias. E a gente, nossa, legal, tranquilo, eu já aprendi tudo, né? Tive uma boa aula. Só que quando estamos na emergência, de estar acontecendo de repente uma situação de perigo, cada ser humano age de um jeito. Então, o que começaram a ser feito nesses treinamentos? Simulações, né, onde tocava a sirene, onde se realmente todo mundo estava na sua área de trabalho e de repente tocava a sirene como se realmente estivesse acontecendo um incêndio. E é incrível porque cada ser humano agia de uma maneira. Então, assim, às vezes, mesmo sabendo que era um treinamento, que era uma simulação, cada ser humano age de uma maneira. Então, assim, essa construção é diária, né? É o decorrer da nossa vida toda, é um passo a passo. Então, essa nossa estabilidade, a gente treina, ela é construída. Então, eu digo que não é só sobre, eu sou zen, né? A gente tem que desmistificar esse zen. Não é ser zen, não sentir nada, e sim ter o autocontrole. Eu acho que a filosofia que a gente trabalha do yoga e a filosofia, inclusive, que a gente aprendeu com os grandes mestres, é como voltar para o nosso centro, né? Mais rápido para lidar com a situação. Vou beber uma aguinha aqui que o tempo tá seco aqui, outono em Bragança Paulista, frio e... Então vamos lá. Então, às vezes, no entanto, né, conforme a gente vai lidando com as situações, a gente vai percebendo
o que? Voltando na metáfora do rio, a gente vai percebendo o que? As margens do rio, os lados do rio, né? Então, assim, pode causar várias situações de imprevisto. Então, vamos imaginar que uma margem representa o caos, onde você se sente fora do controle. Então, assim, eu não sei agir. Em vez de navegar, né, nas águas calmas do Rio Pacífico, eu vou lá para aquela margem que eu não sei como agir. Estou fora do controle. E sou o quê? Apanhada pelas correntezas rápidas e tumultuadas. E o que acontece? O meu destino é dominado pela confusão, desordem e tumulto. Você precisa se afastar dessa margem. As emoções são inatas dos seres humanos, exatamente. Como aprendemos a regular cada uma, que é importante. Muito bem, Raquel, exatamente as nossas emoções fazem parte da nossa vida, né, do nosso eu individual. E nós estamos nessa evolução pessoal, do desenvolvimento espiritual, exatamente para saber lidar com cada situação. Então, assim, pensa, a situação que a gente está vivendo agora, que é uma situação de pandemia, uma situação crítica, uma situação onde nós estamos passando por um caos mundial, onde cada um está reagindo de uma maneira. É claro que não vamos generalizar, porque depende muito de cada situação, se existem pessoas que estão em situações mais confortáveis e outras pessoas que estão em situações mais desconfortáveis, mas o foco não é esse, né? Mesmo às vezes, né, em situações desconfortáveis, a gente pode agir com maturidade. É claro que o desafio é muito maior, mas o que eu quero trazer para vocês aqui, quando a gente quer proteger o emocional da nossa criança, e isso não é fácil, a gente consegue de repente disfarçar né, para a criança, não o que está acontecendo, não é mentir para a criança, e sim mostrar uma segurança para ela de como lidar com essa situação. E a partir do momento que a gente treina isso, primeiro, a gente amadurece e a gente vai construindo, plantando sementinhas, né, na educação emocional das crianças que isso vai germinar, né, para a vida inteira nessa construção dessa base, né? Então, voltando nas margens do rio, então assim, se a gente tá naquela margem do caos, o que a gente tem que fazer, né? Como que eu posso voltar para o fluxo calmo do rio? E ao mesmo tempo, geralmente quando a gente volta, né, naqueles extremos, é assim, o 880 ou caos da rigidez. Se a gente sair de uma margem e ir para uma outra margem, fazendo analogia da rigidez agora, é o que a gente às vezes faz na educação com nossos filhos, né? Ou a gente não sabe administrar, ou a gente é muito rígido com eles, sem ter flexibilidade, sem ter resiliência, sem ter... Então, essa margem de rigidez não traz o base de ser também para as nossas crianças. Então, assim, é o contrário, né, de estar fora do controle. Então, se a gente está numa margem de caos e a gente vai para uma outra margem, onde a gente quer assumir o controle, mas é muito rígido, a gente está impondo um controle sobre tudo, sobre todos, sobre as crianças, e ela fica, né, confusa também, porque nós ficamos relutantes a se adaptar e se comprometer e negociar com as crianças, né, de forma empática, sem entender a necessidade das crianças. Então, antigamente, a nossa educação era muito assim, né, baseada na ditadura, onde a gente, eu mesma recebi uma educação muito rígida. Então, onde eu fui, às vezes não tinha nem como a voz da minha palavra, onde não era... A voz da criança não era nem escutada, né? Então, assim, o importante é nem 8, nem 80. Como que a gente pode chegar num equilíbrio para a gente navegar, né, nessas águas calmas do rio, né? Como que a gente pode sobreviver, né? Por quê? Porque se a margem oposta do caos é a rigidez,
a gente vai ficar rígida e numa água estagnada, cheia de galhos que impedem o quê? Que a canoa se mova, que a educação se construa, que a educação emocional dessa criança seja construída, né? Então, assim, é o extremo do caos. Então, é uma total falta de controle também, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Todos nós navegamos rumos a essas margens em todas as situações da nossa vida, né? Então, como voltarmos, né, para os dias, né? Então, a gente pode sim fazer os nossos zigue-zagues entre essas duas margens ao longo dos nossos dias, mas especialmente quando a gente precisar, né, sobreviver, voltar para o nosso centro, e principalmente pensando na educação emocional das crianças, a gente pode cada vez mais construir a saúde mental e emocional com coerência. Porque quanto mais tempo a gente evitar essas margens, né, e curtir a navegação do rio do bem-estar, a gente vai estar construindo a nossa saúde mental e emocional. Então, grande parte da nossa vida adulta, a gente vive esses caminhos. Isso é eterno, né? Que graça teria se só ficássemos, né, nas margens do rio leve. Então, assim, a grande reflexão é como a gente enxergar, com qual olhos eu estou enxergando, com qual chapéu que eu estou enxergando, qual o aprendizado que eu quero deixar, né, para os nossos filhos. Então, tem uma outra questão também, é que quanto mais tempo a gente passar numa das extremidades, mais difícil, né, vai ser para a gente voltar. Então, a gente tem que entender e nos perguntar o que está acontecendo, qual que é a mensagem que eu estou passando para as crianças. Então, porque se a gente for comparar a família ao longo desse rio, né, até as crianças têm as suas pequenas canoas também. E elas estão aprendendo a conviver com nós, famílias, com os amiguinhos, com os amigos da escola, com outras crianças. E elas precisam sentir segurança, porque vamos imaginar que a mãe está liderando esse caminho, né? E para ela, né, sentir segurança, ela vai ser o espelho da mãe, né? Eu não vou usar gênero aqui, pode ser mãe ou pai, enfim, do cuidador, vamos dizer assim, né? Então, se a gente conseguir ter o equilíbrio de ficar nessas águas calmas no meio do rio, isso vai ajudar muito os nossos pequenos a fazer o mesmo, né? Então, vai ser muito mais fácil para eles seguirem os nossos rastros, né? Os nossos exemplos. Como eu disse, as crianças seguem mais o que a gente faz do que a gente fala. Então, quando a gente se aproxima dessas duas margens, né, até com as nossas canoas, elas podem estar sobrecarregadas de desafios diários, né? Então, o que a gente pode fazer para que essa navegação seja mais leve, seja mais fácil, né? Então, se a família num todo, o elo familiar, ela estiver bem equilibrada, for uma família funcional, a gente pode realmente passar por turbulências. Isso faz parte, a criança está vivendo isso junto conosco, até como a gente está vivendo agora. Só que como a gente agir perante essas atitudes de desafios é que faz toda a diferença, né, nesse percurso, né? Então, o que fazer? Então, primeiro, distinguir entre a rigidez e o caos, dentro dessa metáfora aí que eu usei da navegação do barco, que é uma metáfora, inclusive, de um livro, que é O Cérebro da Criança, que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, que é baseado na neurociência. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui também, porque depende muito da idade, né? Vamos imaginar uma criança
de 3 anos que não quer compartilhar um brinquedo ou não quer compartilhar o jogo dela. E se a gente agir com rigidez, ela vai pegar, vai jogar o jogo no chão, vai entrar em desespero, vai gritar e vai jogar areia ou vai jogar o jogo no outro amigo. E aí a gente tem o caos. Como que nós podemos agir diante dessa situação? Então, com uma criança de 3 anos, a gente não pode comparar a habilidade que tem, de repente, uma criança já de 10 anos, se ela já tem essa construção, se ela já teve essa construção emocional. Não gosto muito de usar a idade, porque tem adultos, né, que se comportam ainda como crianças, mas vamos usar as idades para vocês. Ai, Valéria, que legal que você tá aqui. Tá bom, obrigada pelo apoio, minha querida, minha psicóloga. Olha que me ensinou muita coisa, hein? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, assim, a gente vai ficar surpreso com como que a gente vai reagir. Se a gente fizer esse teste diariamente de agir e reagir de maneiras diferentes com as crianças, a gente vai ver que as crianças notam o nosso comportamento, né? Então, se a gente tiver com a matriz da rigidez versus o caos, se a gente entender isso, a gente vai ver o quanto isso atrapalha na educação emocional das crianças. Então, esses conceitos, é bom a gente entender o conceito para a gente treinar isso no dia a dia. Porque aí, se a gente tiver uma situação assim, a gente vai saber usar de forma equilibrada. E eu não tô aqui, né, para ensinar e apontar o dedo para ninguém de como agir, e sim para trazer para vocês uma reflexão do que eu já vivi e do que eu treino aqui, inclusive, né, com meu filho. Então, o que a gente pode fazer? Vamos continuar aqui. O pequeno aqui chegando. Vamos ver, só controlar o tempo aqui. E isso se aplica, então, também para os adultos, né? Em todas as situações da vida. Então, o que a gente pode fazer? Entender os conceitos da margem do caos e da rigidez e treinar a integração, que é o que eu falei, porque se a gente tá ou no caos ou na rigidez, essa integração ela é bloqueada. Então vamos, né, trazer aqui para vocês vamos reparar como a gente está agindo diariamente. Vamos também preparar um caminho dos filhos e vamos comprometer a partir de hoje e avaliar como que a gente está agindo. Então se pergunte e responda para você mesmo: eu estou na margem do caos ou eu estou na margem da rigidez? E como que eu posso navegar, né, de forma tranquila no meu rio sereno de bem-estar, com limites, né? Porque eu digo que a educação é um estique-puxa, um morde-a-sopra, onde a gente precisa realmente ser firme, mas firme é diferente de ser rígido. É isso que eu falei, inclusive, que eu contei para vocês do exemplo lá de cima, né? Pra gente não perder o raciocínio. Então, e a energia egrégora da casa, né? Ela sempre vai fluir pro ponto que a gente vai dar atenção, né? Então, a atenção é nosso recurso cognitivo, mais básico, inclusive, né? Se a gente somatizar uma situação de caos, ela tende a piorar. Tanto é que estamos vivendo isso na pandemia. E a partir dela, a mente vai monitorar o fluxo das nossas informações, né? Que é capaz, inclusive, de alterar a estrutura do nosso cérebro. Isso é neurociência, né? Então, os estados de caos e rigidez seriam resultado de uma desintegração que impede a informação de fluir
apropriadamente, né, entre os circuitos, relacionamentos entre as pessoas, né? Então vamos imaginar que as crianças naturalmente são os nossos mestres, né? E elas nos ensinam, às vezes até o que a gente não aprendeu na nossa infância. Então, como que eu, hoje, um educador da nova era, posso ser um educador melhor, né? Então, as crianças já nascem com essa pureza divina, né? E a nossa missão é contribuir para essa continuidade de hábitos, né? Para que a gente faça a lapidação dos nossos diamantes. Então, exatamente o que eu gosto de falar para vocês, é uma construção. Então, evolui a criança, evolui a gente como educador e a gente aprende com elas. Esse daqui é o nosso papel, né? De como aprender com as nossas crianças, com as nossas famílias, a ser uma pessoa melhor, né? Qual que é a sementinha que eu quero plantar e para germinar, para florescer nesse mundo que estamos vivendo, né? Então, a reflexão de hoje o que a gente ensina é o que a gente vive. A gente se esforça e vivenciar, né? Se ela sentir que nós, pais, estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, então nós não precisamos ser perfeitos, mas estamos aqui no desenvolvimento para sermos pessoas melhores. E isso daí é o que traz. Eu convido você a conhecer o nome de Educação Emocional para Criança, de Inteligência Emocional, onde a gente tem ferramentas de yoga, meditação, a gente aprender a lidar com essas situações. E então entre no nosso site www.infanciazen.com.br. Vou deixar o link também aqui para vocês consultarem e sentirem no coração de vocês, né, se o que eu falei faz sentido para vocês. Eu vou ficar muito feliz com o comentário de vocês, o feedback de vocês é muito importante para mim. Então, por favor, escrevam, né, deixem aqui o seu olhar, o seu sentimento, o seu desconforto do que você sentiu com tudo isso que a gente discutiu aqui, né, de tudo que eu fui aqui um instrumento de aprendizado, inclusive para mim e para nós, ok? Boa noite, até mais.